Mauro Cid faz a casa de Bolsonaro cair, mas mantém a das Forças Armadas. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde, complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 5h35 da tarde de 8 de fevereiro. Uma data que deixou o país em rebuliço. A Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão, prisão, etc., que envolveu Bolsonaro e militares de seu entorno, assessores, enfim, que mexeu muito porque começa a sair o resultado da delação do Mauro Cid. Essa operação de hoje também teve como motivador a delação do Walter Delgatti, do hacker Walter Delgatti. Mas, essencialmente, pelas informações que estão circulando, é muito pela operação, pela delação, melhor dizendo, do Mauro Cid. A PF realizou 33 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e medidas cautelares, como contra o Jair Bolsonaro, que entregou o seu passaporte à justiça. Ele era imbrochável, virou infugível, que a gente sabe que ele gosta de fugir, e o proibiu de conversar, de ter contato com outros investigados dessa operação. Entre os alvos da operação, com mandado de prisão, são o Felipe Martins, que é ex-assessor especial de Bolsonaro, que é assim com o Steve Bannon, que é o cara do símbolo do White Power, lá, uma reunião oficial, enquanto o Bolsonaro era presidente da República. Marcelo Câmara, coronel do Exército, que foi citado em investigações, de oficiais em relação às fraudes de cartão de vacinação, etc., da família Bolsonaro. E Rafael Martins, que é major das Forças Especiais do Exército. Há também um mandado de prisão em relação a Bernardo Romão Correia Neto, que é coronel do Exército. E esse está nos Estados Unidos e o Exército está garantindo, fazendo a volta dele no Brasil para que ele seja preso. Alvos de medidas restritivas, o Jair Bolsonaro, como já citei, e o Valdemar da Costa Neto, também com medidas restritivas, inclusive porque foi encontrada uma cópia de minutos de golpe na sala do Bolsonaro, na sede do PF. O Valdemar, inclusive, saiu a informação que ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo, depois falou que ele tem umas pepitas de ouro em casa, enfim. De todo modo, essa prisão do Valdemar é horas, dias, não tem maiores problemas. Alvos de busca e apreensão: o general Braga Neto, que foi candidato a vice-Bolsonaro, o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, o general Augusto Heleno, que era o chefe do gabinete do GSI do governo Bolsonaro, o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi comandante do Exército, o almirante da Marinha Almir Garney Santos, que era o cara da tal reunião lá com o Freire Gomes, etc., que teria encampado a proposta golpista do Bolsonaro, o Tessiano Tomás, assessor do Bolsonaro, aí outro general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, que é ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, a Mauri Feri Saad, que é o advogado citado na CPI dos atos golpistas como um dos mentores intelectuais, Ângelos Martins de Nicole, major da reserva, enfim. Os nomes são muitos, estão aí na imprensa, à torta direita, saindo tudo que é lugar. Hoje, evidentemente, só se fala nisso. É o grande fato do dia e será o grande fato por mais alguns dias, essa coisa toda. E por que eu comecei dizendo que o Mauro Cid entregou, caiu, derrubou a casa do Bolsonaro, mas poupou as Forças Armadas? Quem acompanha aqui os vídeos, o blog do Cadu Amaral, sabe que eu já venho dizendo isso. Em agosto, por exemplo, eu fiz um vídeo
comentando a delação do Mauro Cid, né, que ele, na época ele tinha acabado de assinar o acordo de delação premiada, e o depoimento do Walter Delgatti na CPI dos atos golpistas. E eu já venho cantando essa bola. O Mauro Cid vai entregar o Bolsonaro, vai entregar o seu entorno, inclusive com alguns militares ali pagando, né, para essa narrativa de separar joio do trigo das Forças Armadas colar. Então precisa que militares, inclusive com alguns falos nos ombros, que eles também respondam para ser processados, condenados, enfim. E até agora tá tudo acontecendo como eu já venho cantando há algum tempo. Isso não quer dizer que estes citados, se militares ou não, não tenham culpa, conta no cartório. Mas não são só esses, tem gente ainda mais, porque a estrutura militar é hierarquizada. E por que eu estou dizendo que essa delação do Mauro Cid aí, né, caiu a casa do Bolsonaro e manteve as Forças Armadas? Primeiro, a tal reunião dos caras tratando o golpe, que foi um dia ou dois antes da reunião com os embaixadores. A reunião foi filmada e ninguém sabia que ela tinha sido filmada, segundo a PF, baseando na reação das pessoas na reunião, etc. Os caras tratando de golpe. Aí o Anderson Torres falou um monte de coisa, Silvinei Vasco falou outra para lá, Heleno, tudo está aí. E ninguém sabia, e essa reunião estava guardada no computador do Mauro Cid. Por quê? Para quê estava guardada essa reunião? No computador do Mauro Cid. Mauro Cid que foi ao aeroporto para pegar as joias em persona. A tal joias sauditas que a Receita Federal segurou. Mas vai mandar o Mauro Cid, pô, o ajudante de ordem do presidente da República. O cara já conhecido, já tinha saído na imprensa, coisa com ele e tal. Você manda um desconhecido para fazer isso. Esse vídeo é um indício que foi encontrado no computador do Mauro Cid. Né? Eles não sabiam que estavam sendo filmados. E essa reunião falou tudo, de golpe, etc. Enfim. E segundo a PF, essa organização desse golpe aí, você tinha 6 núcleos: o núcleo de desinformação e ataques ao sistema, núcleo responsável por estar militares aderir ao golpe de Estado, o núcleo jurídico, o núcleo operacional de apoio aos golpistas, núcleo de inteligência paralela, núcleo de oficiais de alta patente, etc, etc, etc. E a decisão do Alexandre de Moraes em dar os mandados de busca, apreensão, prisão, medidas restritivas, etc., se baseou inclusive em conversas de WhatsApp, prints, etc., inclusive do general Braga Neto. Pô, gente, é de uma burrice que não tem tamanho. Só pode ser de propósito. A gente pode achar que o nosso exército, enfim, e mais do que achar, porque a gente vê os tanques dos caras, né, enfim, não tem condições de guerrear com alguém no confronto mesmo ali, trocando bala, enfim, por muito tempo, ou com alguma força mais forte, etc. Tá certo, tudo bem. Mas achar que esses caras são idiotas a esse ponto, e deixar provas, deixar esse tanto de rastro que tem aí. O Mauro Cid apagou as mensagens do WhatsApp, mas deixou mensagens em outros aplicativos de mensagem. Não, para. Não é assim. Tem a história do relógio, que o pai do Mauro Cid, que também é um oficial alto de Força Armada, tropa especial, etc., tirou foto de um relógio, sei lá, uma joia, tá na caixa de vidro, aí ele sai no reflexo, assim, fazendo assim com o celular. Então, o que está sendo feito aqui é o seguinte: alguém tem que pagar pela porcaria que fizeram, essa coisa de golpe, de quebrar sete desse poder, de atacar o sistema eleitoral, tudo isso, de inflar um monte de patriotária, cometer atos violentos. Esses caras precisam pagar, e esses é que vão pagar. Como eu já cantei a bola lá atrás, eu vou Heleno, poder sobrar para o Braga Neto, tem esses outros aqui, né? Ou o próprio Garnier. E você vê que todas as mensagens que estão vazadas poupam o general Freire Gomes, que era o comandante do exército do governo Bolsonaro, que permitiu os acampamentos golpistas na porta dos quartéis, porque não precisa de lei. O Flávio Dino, nessa breve passagem no Senado, apresentou um projeto de lei que, vamos ser sérios, é muito mais um deboche de qualquer coisa, porque a lei já existe. Não pode ter. Acabou. Mas ele permitiu que isso ocorresse. Ele impediu que os acampamentos fossem retirados. E na suposta conversa com o comando das três forças, que estava Mauro Cid, que estaria Heleno, que estaria não sei quem, quando o Bolsonaro falou da golpe, que o Freire Gomes disse: se continuar, tenho que lhe dar voz de prisão.
Se continuar, já estava rolando isso há muito tempo, se continuar, é evidente que na minha cabeça é muito claro isso. Há um ensaio aí. E não duvidem se aparecer um vídeo disso, de repente. Nem que seja sem som. Os três conversando em algum lugar. Até porque se foi nas residências oficiais, etc., é muito provável que tenha alguma gravação nesse sentido, os caras chegando, aqui foi o dia da tal reunião que o Fred Gomes disse que teria que dar voz de prisão se o Bolsonaro continuasse com isso. Então a gente precisa ter calma com isso. Não deixa de ser, a gente precisa também ter claro, não deixa de ser importante essa operação, essas buscas e apreensões, essas prisões que já ocorreram e as que estão por vir. Não deixa de ser, não é isso que eu estou colocando aqui. O que eu estou colocando é que a gente não pode crer que isso tudo é a totalidade. E a gente não pode crer que essa coisa toda aqui não torna ainda mais complexa a política brasileira, a relação dos poderes, a relação da política, etc. Veja, inclusive nessas relações aí, tem uma gravação, enfim, que saiu, que é uma reunião de julho de 2022, enfim, que aí o Bolsonaro teria dito que acreditava nas pesquisas, essa coisa toda, que o Heleno sabia que o Bolsonaro estava de uso ilegal da BIM pelo Bolsonaro. Gente, veja, está saindo tudo agora. Está saindo tudo agora. De novo, não estou dizendo que não mereço, etc., que isso não é verdade. Isso tudo é verdade, só que está faltando mais pessoas aí. É evidente que está faltando mais pessoas aí. Qual o papel do Mourão disso tudo? O Mourão era o vice-presidente. Foi de ser candidato a senador, mas era o vice-presidente. Militar de altíssima patente. Muito, muito por cima da carne seca dentro das Forças Armadas. Qual é o papel do Mourão aí? A gente jamais pode esquecer que a candidatura de Jair Bolsonaro foi lançada dentro da sede da Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, cerca de 15 dias após a reeleição da Dilma Rousseff em 2014. A gente não pode esquecer disso. Que o comandante da AMA, naquele momento, era o atual comandante do Exército, agora, o general Tomás Paiva. E aí tem também, inclusive, prints do cara esculhambando o Tomás Paiva, né, dizendo que parece que ele é PT desde que nasceu. Tudo está aí. Eu já vejo cantando essa bola. Eu sei que está se fechando todo o Bolsonaro, descer um entorno mais próximo. Esses caras serão presos, vão ser presos. Até o vídeo anterior eu falei isso, que o Bolsonaro queria ser preso porque ele joga com essa narrativa de vitimismo, etc. Inclusive, eu até levantei no Twitter uma suspeita de que suspeita não, assim, um pensamento meu de que essas operações foram vazadas a eles antes. Um dia antes de ir na casa do Carluxo, os caras inventam de fazer a super live. Aí um dia antes dessa operação, o cara chama ato lá em São Sebastião. Para ajudar nessa coisa da narrativa de perseguição política, etc., que não é perseguição política a ele, apesar dele estar sendo descartado politicamente por quem ungiu, porque ele é isso, ele é um espantalhão. A casa caiu para o Bolsonaro, para esses em torno dele mais próximos aí. Pode ser que um ou outro dessa operação deste 8 de fevereiro alguém escape aqui e acolá, mas no grosso modo caiu para esses caras todos caíram. É a resposta do Estado brasileiro a essa coisa toda, mas não vai parar só por aí. Primeiro, pela questão política, porque hoje a política brasileira é dividida entre bolsonaristas e não bolsonaristas, entre a ala não bolsonarista capitaneada pelo PT, que tem a maior liderança política do Brasil, que é o presidente Lula, é o maior partido populista isolado, com muito sentido orgânico, militante, etc. E é essa o que a gente tem aí. Há alguns anos atrás era PT, PSDB, e agora é PT, PT e o que a gente chama de bolsonarismo, essa extrema-direita brasileira que a gente tem aí. Então, isso vai continuar. Não prender ou não prender Bolsonaro ajuda esses caras a seguir minimamente mobilizados. Eu disse que ele queria ser preso porque, inclusive, ajuda para a eleição, porque fica aquele totem ali, né? A prisão do Bolsonaro, etc. Meio tentando como se fosse o Lula na prisão dele, mas não é totalmente diferente, porque se fosse aos modos da perseguição que o Lula sofreu, da Lava Jato, com o Sérgio Moro, etc., etc., o Lula já estava preso por muito menos que isso, ó. Nem se compara. Nem se compara, mas é isso que a gente tem aqui. Eu cantei essa bola lá atrás, agosto, julho, já vem falando, ó, vai entregar o Bolsonaro, vai poupar ali a cúpula das Forças Armadas, aqui acolá vai poupar, alguns vão ter que cair, porque é a história do separar o joio do trigo. Saiu essa semana
a afirmação do general Tomás Paiva que os quartéis não vão celebrar o golpe de 64, que este ano completa 60 anos. Então, tudo isso meio que vai casando aqui, né? Que vai aqui casando com essa coisa de separar o joio do trigo em relações militares e o descarte de Bolsonaro. E aí, alguns desses caras precisam ir também para o bolo, porque senão não tem joio do trigo. Senão não tem joio do trigo. E por que esses caras tão delta patente assim topam esse jogo? Primeiro que tem o lema das forças especiais, de operações especiais do Exército Brasileiro. Qualquer missão, a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Isso inclui, inclusive, pagar o pato, ser preso, não tem problema. Segundo, boa parte todos esses caras aqui os militares serão presos nos quartéis. O guardinha que vai estar tomando conta lá dele preso é inferior a ele. Quem é que vai mandar na relação? É o general que está dentro da grade ou o cara que está tomando conta lá de fora? E os mais idosos, mais velhos, aí esses é que vão estar, aspas, num bem bom tremendo. Porque além da alta patente, já são idosos. Mas vale, é importante. Ainda não é o grande dia vai ser a prisão do estrupício do Jair, mas já é alguma coisa, já vale, já é importante sim. A casa caiu para Bolsonaro, as Forças Armadas ainda estão aqui, mas já uma das casas golpistas caiu. Pelo menos isso.